A Red Bull foi uma das equipes que trouxe um dos carros mais polêmicos para a pista na pré-temporada lá em Barcelona. Mas segundo alguns dos integrantes da equipe, o carro que vai chegar lá para o GP do Bahrein vai ser praticamente novo. Quer saber tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e a Fórmula 1 criou um novo conjunto de regras para a categoria. A principal intenção é fazer com que os carros fiquem cada vez mais equalizados e mais parecidos dentro da pista, de modo que as ultrapassagens se tornem cada vez mais naturais de uma forma geral. Mas ainda assim, a maioria das equipes querem encontrar o pulo do gato, aquela carta na manga que podem fazer delas as verdadeiras dominadoras a partir do ano de 2022. Red Bull e Mercedes falam muito sobre isso, e a intenção dessas duas equipes é continuar à frente do grid, mesmo nessa nova regra aí da Fórmula 1 de uma forma geral. Mas é claro que para isso é necessário muitas atualizações, muitos desenvolvimentos e talvez um carro praticamente todo novo. Enfim, quer saber tudo sobre isso? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes eu queria te convidar a deixar o like nesse vídeo, deixar o seu joinha porque isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais. E claro, é de graça, então deixa o like e também já se inscreva aqui embaixo, não esqueça! A história entre Red Bull e Mercedes, na verdade, é bem antiga na Fórmula 1, mas o último capítulo aconteceu justamente no ano passado, em 2021, lá no GP de Abu Dhabi, onde a Red Bull se viu vencendo pela primeira vez na era híbrida a sua rival alemã, e conquistando dessa forma o primeiro título mundial de pilotos de Max Verstappen. Desde lá, as duas equipes vêm sim se rivalizando de certa forma. E com os treinos de pré-temporada, a gente pôde ver justamente essa rivalidade, já que os recordes da pista lá de Barcelona foram das duas equipes, com Lewis Hamilton em primeiro lugar, George Russell em segundo e Sérgio Pérez logo na terceira posição. É óbvio que não tem como tirar conclusões adequadas desses 3 dias de pré-temporada, já que as equipes não tinham como principal objetivo fazer tempos de voltas extremamente velozes. Mas segundo Helmut Marko, as conclusões que ele mesmo tira desses testes de pré-temporada são muito positivas para o RB18. Segundo ele, apenas esses testes já demonstraram que a Red Bull é a líder do campeonato até aqui. Acreditamos que estamos entre os favoritos. E claro que todas essas informações eu deixei no link aqui embaixo nas fontes que estão na descrição. Mas Helmut Marko não para por aí. Na verdade, segundo ele, outras equipes também estão nessa disputa pela liderança do campeonato de 2022. Entre elas, Ferrari e McLaren. Óbvio que isso são por diversos motivos. A Ferrari, por exemplo, demonstrou uma motorização muito forte nessa pré-temporada e contou com tempos de voltas voadores nesses 3 dias. Isso sem contar com o design do carro incrível e que todo mundo tem falado. Já a McLaren conseguiu superar os principais problemas da pré-temporada com muita facilidade. Na verdade, o fenômeno das quicadas, o famoso porpoising, foi superado com facilidade pela McLaren, que também fez tempos extremamente velozes lá no circuito da Catalunha. A Ferrari parece ser forte e a McLaren também está lá. E apesar de todo o otimismo de Helmut Marko, o próprio piloto principal da Red Bull já foi um pouco menos agressivo nas suas declarações. Na verdade, segundo Max Verstappen, é necessário chegar no primeiro GP do Bahrein para ter certeza de qual vai ser o resultado para essas primeiras corridas desse ano de 2022. Mas Max deixou claro, tudo será completamente diferente. E ele deixou claro, mais ainda claro, na verdade, o carro também será completamente diferente. É difícil avaliar. O que foi positivo é que o carro estava rodando suavemente. Fiquei feliz com o equilíbrio, mas o Bahrein será completamente diferente.
Então, indo para a primeira corrida, o carro também será completamente diferente. E ainda segundo Max Verstappen, os testes não tiveram como principal objetivo a velocidade dos carros. Não é à toa que ele não conseguiu liderar nenhum teste de pré-temporada, porque esse não era o objetivo de nenhuma equipe. Na verdade, os testes de pré-temporada, ainda segundo ele, são utilizados principalmente na intenção de se conhecer um pouco melhor os seus carros, entender como eles funcionam e coletar a maior quantidade possível de dados. Então, para mim, concentrei-me apenas em fazer muitas voltas e tentei realmente acertar todos os aspectos do carro. E Max finalizou falando sobre o último dia dos treinos de pré-temporada. Na verdade, segundo ele, eles tiveram sim alguns tipos de dificuldade. Ele não falou sobre isso, mas eu acredito que a saída de Sérgio Pérez por conta de problemas no carro podem sim ter atrasado um pouquinho essa questão do desenvolvimento do RB18. Mas ele simplesmente disse que a bandeira vermelha atrapalhou muito a Red Bull nessa última sessão e falou que justamente por conta disso eles não conseguiram completar o cronograma dos testes de pré-temporada. Mas ainda assim ele disse que a pilotagem do RB18 é excepcional, uma pilotagem muito tranquila, já que o carro aparenta ser extremamente equilibrado. Mas ele reclamou também da questão do peso do RB18, que basicamente, como todos sabemos, está um pouquinho acima do mínimo da Fórmula 1, aproximadamente 10 quilos a mais, e que nós sabemos que causa sim grandes problemas para a Red Bull, dependendo de cada situação. Mas é claro que isso é assunto para outro vídeo. Olha o que Verstappen falou na entrevista. Sim, estava tudo bem. Claro, algumas bandeiras vermelhas, então não pudemos completar todo o nosso programa. Mas tudo estava funcionando bem, o carro estava bom. Continuou do que fiz no dia 1, que era o objetivo mais importante aqui para nós. O carro anda muito bem. Em geral, o peso está um pouco alto, mas eu realmente gosto de dirigir o carro. Tem um bom equilíbrio, estável, e acho que eles também parecem legais. É sempre bom entrar nele. E é claro que todas essas declarações do campeão da Fórmula 1 nos mostram que, na verdade, a Red Bull tem sim algumas cartinhas na manga. É claro que o peso do carro pode ser algo preocupante para a equipe austríaca, já que 10 quilos aproximados podem gerar um problema de até 4 décimos por volta para eles. Mas conhecendo a Red Bull, nós sabemos que é bem provável que eles consigam dar a volta por cima nessa situação. E como Max Verstappen disse que é provável que o carro no Bahrein seja completamente novo, é porque a gente deve ver um carro novo lá no Bahrein realmente. Isso não deve ser blefe. E realmente a gente deve esperar uma Red Bull bem veloz para esse primeiro GP do ano. Mas o que você espera disso tudo? Você acredita mesmo que a Red Bull deve trazer um carro completamente novo lá para o Bahrein? Ou pelo menos com peças e especificações muito diferentes do que nós vimos nesses treinos de pré-temporada? O que você pensa sobre isso? Você acredita que esses 10 quilos a mais podem ser revertidos nesse início de temporada? Comenta aqui embaixo sua opinião sobre esse assunto. Os carros da Red Bull já são conhecidos por iniciar o ano um pouquinho atrás do restante do grid e conseguir fazer desenvolvimentos interessantes que chegam ao final do ano à frente de todo o grid da Fórmula 1. Acredito eu que justamente essa estratégia possa ser utilizada novamente nesse ano de 2022. Talvez iniciar o ano um pouco mais pesado, mas tendo a possibilidade de desenvolver o carro por muito mais tempo quando comparado com as outras equipes da Fórmula 1. Ou seja, acredito eu que a Red Bull deve ter alguns probleminhas com peso se o regulamento não for alterado para esse primeiro GP. Agora, em questão dela chegar com um carro completamente novo no Bahrein, acredito eu que tenha sido uma hipérbole de Max Verstappen. Na verdade, com certeza foi uma hipérbole, já que ela não poderia produzir um carro completamente novo nessa altura do campeonato. Mas com toda certeza, ela deve trazer especificações diferentes para o carro que será aplicado ali, que eles andarão no Bahrein, tanto na pré-temporada quanto no primeiro GP desse ano de 2022. Deve ter especificações diferentes e deve ser um carro muito melhor adaptado e com os problemas corrigidos, os problemas, obviamente,
que foram encontrados por Max Verstappen na pré-temporada lá em Barcelona. Mas é claro que isso não significa que a Red Bull não vai conseguir vencer as corridas. Na verdade, só nos mostra que é bem provável que ela venha para o jogo para tentar vencer novamente nesse ano de 2022. Mas enfim, o que você acha disso tudo? Como eu já disse, comenta aqui embaixo, e se você ainda não for inscrito, não esquece, já se inscreve aqui embaixo também no canal, no botão vermelho, e ativa o sininho para todas as notificações. Dessa forma você não perde vídeo novo do Hora do Piloto. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!